E a gente já vai falar do Pix, né, que faz aniversário, são 2 anos do recurso de movimentação financeira, o Pix. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a coordenadora da Faculdade de Economia da FMU, Nathalie Wendel. Muito bem-vinda, Nathalie, uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nathalie, o Pix tem aí 0 custo para a pessoa física, funciona 24 horas por dia, faz transações em menos de 10 segundos, é uma obrigação regulatória para toda grande instituição, quer dizer, falando tudo isso, é um segredo, esse todo é o segredo aí do sucesso do Pix, só há vantagens em relação ao Pix, pelo menos para o consumidor? De fato, né? Todo mundo que tem ali um celular com acesso à internet consegue fazer qualquer transação de meio imediato. E aí que está o sucesso por trás do Pix. É algo simples, prático, seguro e tendo celular conseguimos ali de fato realizar as nossas transações praticamente em tempo real. Isso serve tanto para os consumidores como para a liquidação das empresas. A gente tem agora também a participação do Caio Mastrodomênico para fazer parte da entrevista. Bem-vindo, Caio. Nathalie, pode fazer sua pergunta, Caio. Bem-vinda, Nathalie, à nossa audiência. Seja muito bem-vinda. Nathalie, os bancos, após o Pix, perderam ali uma receita estimada em torno de 40 bilhões de reais ano, porque o Pix ele não é taxado, ele não é cobrado. Você acha que em algum momento, como já se especulou, nessa transição de governo, o novo governo poderia, de alguma maneira, taxar o Pix e, assim, inviabilizar a sua operação? Eu acredito que a curto e médio prazo isso não deva ocorrer. É claro que os bancos também tiveram que ter um grande jogo de cintura, né? A gente sabe que a grande receita não vem justamente, né, dos serviços que os bancos ali, né, os serviços em cima, né, de conta corrente. Então, os bancos acabaram tendo um grande jogo de cintura com relação ao Pix e justamente utilizaram ali outras ferramentas para poder compensar essas perdas financeiras, né? Principalmente estamos tratando ali a respeito dos empréstimos e existe uma modalidade dentro do Pix, né, onde algumas instituições financeiras já estão adotando, que seria o próprio Pix parcelado, onde é uma modalidade de empréstimo que incorre em juros e ali acaba fazendo uma compensação para os bancos em termos de receita. Nathalie, quando o Pix foi lançado, isso em 2020, né, faz 2 anos, muito se especulava sobre o impacto dessa ferramenta nas receitas bancárias, como o Caio também falou, e geradas pela TED, pelo DOC. Qual é o balanço que se faz desses 2 anos no geral, assim? Quais são os ganhos alcançados até aqui? O grande ganho é essa facilidade e uma grande dinamização da própria economia, né? A economia se tornou um pouquinho mais rápida, né? As transações são feitas em tempo real. E existe uma grande parcela em termos de segurança, né? O Pix, ele é seguro, rápido e prático, então cada chave que a pessoa cadastra, né, ela é única, ela pode ser aleatória pelo CPF ou pelo próprio nome dessa pessoa que vai realizar essa transação, e ele é muito seguro e dinamiza a economia, é muito rápido. Então, acho que esse é o grande balanço que a gente pode tirar do Pix, e claro, existem os próximos passos, né? Então, se pensar na questão do Pix internacional, pensar para as empresas, né? Já existe a facilidade do QR Code, entre outros serviços tecnológicos que com certeza o Pix vai alavancar. Nathalie, uma pergunta. Você mencionou o Pix parcelado e isso já vem sendo debatido há algum tempo, já houve um pré-lançamento dele, mas a população não aderiu, ou pelo menos os comércios ou as instituições bancárias ainda não aderiram, não de maneira ampla. Você acha de alguma maneira que o Pix parcelado pode substituir para os estabelecimentos a venda por cartão e o que isso impactaria diretamente na metodologia de consumo da sociedade? Caio, sem sombra de dúvidas, né, o Pix ali garantido, que é uma modalidade, né, de parcela do próprio Pix, ele vem substituir essa modalidade do cartão de crédito, é um grande facilitador, e agora acho que a grande atenção é por parte do próprio consumidor, né, essa modalidade, você vai ter o desconto, né, o pagamento na própria data, e todos os meses subsequentes das parcelas que foram acordadas, vai ocorrer esse débito praticamente de modo automático.
Então, se o consumidor não tiver dinheiro em conta corrente ou conta poupança, vai acabar gerando ali juros, vai acabar gerando uma negativação dessa pessoa diante desse parcelamento. Mas a lógica é a mesma do cartão de crédito e com certeza deve funcionar. Nathalie, só complementando, o garantidor do crédito, então, passaria a ser a própria instituição financeira que garantiria isso para o estabelecimento, correto? E se sim, isso seria feito através de uma cédula de crédito bancário? Isso se assemelharia mais ou menos a um limite de cheque especial? Poderíamos fazer essa comparação? É importante falar, Caio, que esse Pix garantido, quem vai ser o garantidor é justamente esse intermediário, seja uma fintech ou uma instituição financeira que vai garantir aquele valor em tempo real, na data da transação, para o estabelecimento que foi feita essa aquisição. Só fazendo uma comparação para deixar bem claro, existe o Pix garantido, que é o que estamos conversando, e a gente tem o Pix parcelado, que é realmente uma modalidade nova de empréstimos pessoais. Aí sim, envolve todo o juros, né, e toda a categoria de crédito já oferecida pelas instituições financeiras. Nathalie, a gente está falando aí muito dos benefícios do Pix, né? Agora eu gostaria de saber qual o impacto do Pix na arrecadação dos bancos. Para os bancos, como eu comentei, eles tiveram um jogo de cintura em termos de arrecadação, teve um impacto, sim, em termos de serviços, né, os serviços prestados em conta corrente, então aquela famosa manutenção de conta, né, os bancos acabaram perdendo um pouco dessa receita, mas, de fato, eles tiveram como compensar isso, né, então trazendo, por exemplo, a própria modalidade do Pix parcelado, oferecendo outros serviços, né, mais para a linha de crédito, a linha de empréstimo pessoal, compensando justamente essa perda de receita em termos de serviços. Nathalie, também nós temos já vigente o Pix Saque e o Pix Troco. E o Pix Saque e Pix Troco, essas duas modalidades, eles fazem parte aí de todo um programa de Open Bank, de desbancarização ou bancarização de estabelecimentos comerciais. Então, é possível já hoje que um consumidor faça um Pix para um estabelecimento comercial e o estabelecimento comercial dê a ele o valor monetário, dê a ele o dinheiro. Só para que a população entenda, porque isso ainda é muito desconhecido, quem paga essa conta? Ou seja, quando eu vou a uma padaria, por exemplo, fazer um Pix Saque, eu chego ao caixa da padaria e falo, olá, gostaria de fazer um Pix Saque no valor de R$50. Eu faço um Pix no valor de R$50 ou eu tenho que fazer um Pix num valor maior para o estabelecimento me dar R$50? Qual é o custo real? Quem que está pagando por isso? O que é importante mencionar é que, de fato, a população está aprendendo ainda com essas novas modalidades do Pix, né? Tanto o Pix Troco como o Pix Saque. Então, a gente teve uma bancarização em torno de 70% da população brasileira, onde 85%, segundo os dados da Febraban, os brasileiros aceitaram, né, essas novas modalidades. Só que a maioria dos brasileiros ainda não conhece essas modalidades de saque, de troco, é tudo ainda muito novo e nós vamos se acostumar cada vez mais com essa realidade digital. Então, é importante também mencionar que quando há essa possibilidade do Pix Saque ou Pix Troco, são alguns estabelecimentos que têm essa autorização, não são todos os estabelecimentos que de fato realizam esse tipo de operação. Aqueles que são autorizados, né, como que funciona essa conta? É basicamente eu trocar o dinheiro digital pelo dinheiro físico, né? Eu quero de fato a nota, a cédula de 50, de R$100 em tempo real. Então, imagina o seguinte, é como se a gente fosse nesse estabelecimento e eu vou fazer essa troca de imediato. Então, eu transfiro, vamos colocar dessa maneira, o valor digital e recebo a cédula em tempo real. A gente sabe também que as cédulas, a emissão, o custo monetário, né, isso ocasiona, né, o papel moeda ocasiona alguns custos para a economia real. Nathalie, para quem usa o Pix e outras transações bancárias também, uma das grandes preocupações é a segurança, né? Como que a pessoa faz para não cair num golpe? Quais são as dicas que você daria para aumentar a segurança desse sistema? Importante sempre mencionar que o Pix ele é seguro e disponibiliza de uma tecnologia que usa de criptografia. Então, ele é muito seguro, toda a transação ela é segura, ela é única e cada um tem a sua chave própria. Então, isso é muito importante deixar claro para quem está nos acompanhando.
É claro que existem ainda alguns golpes, existem fraudes financeiras ou até mesmo que ficou muito recorrente, que é o próprio sequestro, seguido ali, né, de uma solicitação de transferência via Pix. Qual é a dica fundamental ali para quem está nos acompanhando? Sempre conferir quando for realizar essa transação, para qual é a conta, se o destinatário é o mesmo que está identificado ali no seu aplicativo, e sempre manter, né, existem ali os mínimos necessários, né, que você pode inclusive alterar no seu aplicativo, né? Então existe um limite mínimo para você realizar essas transações. Já foi estabelecido, inclusive, né, na parte noturna, né, no período noturno, uma transferência de no máximo R$1.000, né? Então, é claro que existe essa limitação e a gente pode acompanhar. Quanto menor for o meu limite, menor vai ser minha perda financeira no caso ali de algum tipo de sequestro, algo que é imprevisto, né? O que for previsto, a gente sempre acompanha, sempre faz essa verificação. O último ponto que é importante também destacar é que o próprio Banco Central está acompanhando esse processo, está acompanhando essas transações, está acompanhando também essa questão da rastreabilidade. Então, todas as operações são rastreáveis, o Banco Central sabe quem fez a transação e quem recebeu essa transação, e no caso, né, de ser algo ilícito, ou no caso de um sequestro, já existe o que a gente fala que é a operação mecanismo especial de devolução do Pix. Então, no caso de um sequestro, no caso de um roubo, existe a possibilidade ali daquele que sofreu com esse impacto acionar, né, os mecanismos ali, como o saque ou a própria ouvidoria da instituição financeira, mediante a apresentação de um boletim de ocorrência, e é realizado essa transferência, esse mecanismo especial de devolução do Pix, reavendo o valor que foi perdido. Não sei se você pode muito ter essa informação sobre essa questão, mas os bancos também, como eles se reinventaram aí nesse período? Eles estão acompanhando a evolução dos hackers, por exemplo, porque volta e meia a gente ouve falar em algum sistema que foi atacado, e é possível ter essa garantia de que o sistema do banco que a gente usa é seguro? Os sistemas estão cada vez mais evoluindo, isso sem sombra de dúvida. A criptografia, ela é um mecanismo de travar justamente essa entrada dos hackers. É claro que ainda existem algumas brechas que vão ser atualizadas, que isso vai ser atualizado conforme a gente tem novas inovações e nova tecnologia. E a gente está vivendo isso, é justamente o momento de se tratar aí dos criptoativos, criptomoedas, e elas vêm com uma nova tecnologia que é o próprio blockchain, né? Então, existem outras tecnologias que os bancos estão atentos e que muito provavelmente vão incorporar dentro dos seus sistemas para garantir uma maior segurança. Muito bem, olha só, em 2022, as carteiras de crédito dos maiores bancos devem crescer 14%, é o índice acima da inflação projetada para o ano, que é de cerca de 5%, né? Mais movimentações devem ser feitas, com certeza, com o Pix, né? O Pix vai evoluir junto? Quais devem ser os próximos passos? Sem sombra de dúvida, vai haver uma evolução, cada vez mais a população vai aderir a esse modelo digital. É importante até mencionar, né, as empresas estão ganhando relevância, é claro que a maioria do Pix, eles são transações realizadas de pessoa física para pessoa física, né, e cada vez mais a gente vai ter essa transferência para as empresas, né, substituindo inclusive aquele famoso pagamento de boleto, né, a gente está aí no período da Black Friday, né, então muito se fez, muito está se fazendo, inclusive, ali como se fosse um cashback no formato de Pix. Então essas são as novidades do momento, né, e se pensando ainda nos próximos passos, a gente tem o Pix internacional, né, então se pensar em realizar essas transferências, não só no escopo nacional, mas pensar também no escopo internacional. A gente teve países aí como a Colômbia, o Uruguai, o Peru, que já se mostraram e mostram grande interesse na nossa tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Pix, né, o Pix é uma tecnologia 100% brasileira, inclusive o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já se mostrou muito aberto para poder divulgar, né, todos os protocolos de como realizar um Pix, né, como criar um Pix em outros países, e também a gente seguiu, né, eu diria ali, Pix, né, uma modalidade de Pix que já existe em todo o mundo, né, então, por exemplo, Portugal, Argentina, Japão, Turquia, Índia, Inglaterra, México, entre outros países já disponibilizam, né, já tem o seu próprio modelo de Pix, e o próximo passo agora é interligar esses sistemas, né, o Brasil
e os outros países conversar entre si. Inclusive, né, a título aí de curiosidade, o próprio Banco Central americano, né, o Fed, ele está trazendo a ferramenta que é o FedNow, que seria e vai ser a nova tecnologia do Pix americano, vamos colocar nesses termos. Nathalie, só em setembro foram mais de 1 trilhão, né, de transações entre as chaves do Pix. Esse crescimento aí, a tendência é acabar depois com o TED e com o DOC no futuro? É muito possível, né, que haja essa supressão ali do TED e do DOC, até porque existe um pagamento ali de uma taxa, né, para realizar essas transações. O Pix, por não ter essa cobrança, muito provavelmente vai ser aderido, né, e vai acabar compensando essas transferências de TED e de DOC. Você estava falando antes do Pix internacional, é da mesma forma que vai funcionar, que já está funcionando? É o próximo passo, né? A gente está pensando aí no futuro, né, em realizar essas transferências internacionais. A gente ainda falta um passo, né, que é interligar esses sistemas de modo internacional. Por enquanto, só aqui no escopo nacional dentro do Brasil. Muito bem, então a gente conversou aí sobre esses 2 anos do Pix com a coordenadora da Faculdade de Economia da FMU, Nathalie Wendel. Obrigada, Nathalie, pela sua participação aqui nesta tarde de sábado no Headline News. Uma boa tarde para você, bom fim de semana. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Até mais. Até mais.